Seja muito bem-vinda ao nosso ao vivo de hoje. Vamos chegando aí. Aqui. Boa noite para quem está entrando agora. E aí, vamos chegando, que hoje eu quero falar contigo sobre sobrancelhas retas. Se você é uma designer de sobrancelhas que tem dificuldade de fazer sobrancelhas retas, fica por aqui que eu vou te dar uns macetes para que na hora que você for atender a sua cliente, você não se desespere. Não deixe essa sobrancelha ainda mais reta e, pior de tudo, não deixe ela curta. Porque este é um problema recorrente de quem tem dificuldade com sobrancelhas retas. Para você que já chegou por aqui, você me escuta e você me vê direitinho? Coloca aí nos comentários só sim, não, por gentileza. Tá de fome? Sim, tudo ok. Então bora lá. Quem vai chegando, pega o bonde andando, né? Pra gente não perder tempo e ser bem objetivo por aqui. Para você que não me conhece, eu sou a Natália Amaral, sou designer de sobrancelhas há 14 anos e aqui eu quero compartilhar com você todas as experiências que eu tive durante esses anos de profissão e que eu vejo que vocês, colegas minhas, designers de sobrancelhas, têm bastante dificuldade, porque mesmo quando uma designer de sobrancelhas ela tem um tempo de profissão, não necessariamente significa que ela consegue executar o design de uma forma que seja muito bem aproveitado para a nossa cliente. Sabe aquele resultado que a gente costuma falar muito hoje em dia, que muda o CPF? E uma das grandes dificuldades que eu vejo das designers de sobrancelhas é justamente a sobrancelha reta. Porque a sobrancelha reta em si, ela é como se fosse um nada, é um terreno plano, que muitas das vezes a profissional ela tem que criar algo em cima de fios que muitas das vezes não tem definição alguma. Inclusive eu estou aqui com um caderno que logo eu vou virar aqui o meu celular e vou te mostrar na prática, assim, no desenho aqui, para que você visualmente você tenha uma percepção melhor. Mas antes disso eu quero falar contigo a respeito de fato dessas características que permeiam essa sobrancelha que é reta. Por que ela traz muita dificuldade? Essa daqui tá muito alta. Aguenta aí. Vou poder ajudar a minha, né? Deixa eu conseguir. E aí, o que é que acontece? A sobrancelha reta, como eu ia falando, como ela não tem já um design, vamos dizer assim, um design natural. Sabe quando aquela sobrancelha que ela praticamente só vem para você tirar os excessos? Então, a sobrancelha reta, ela é totalmente o oposto. Muitas das vezes ela não vem muito definido o ponto alto, o ponto final. Muitas das vezes essa cauda, ela é hiper curta, você vai encontrar mais fios aqui abaixo. Então, ela traz de fato uma dificuldade muito maior do que as outras estruturas de sobrancelhas, isso é fato. Então, quando você começa a se deparar com essas situações, se você é iniciante principalmente, ou então não costuma pegar sobrancelhas tão desafiadoras, quando você começa a visualizar uma sobrancelha dessa, você fica desesperada, insegura. Você fica com medo de provocar uma falha, de deixar curta, porque aquilo que já está curto, você começa a imaginar o seguinte: poxa, já está curto. Muitas das vezes já vem com a falha de outra pessoa que tirou, ou às vezes até a sua cliente, ela já mexeu em casa. E aí, como que faz para melhorar aquele design, deixar um resultado bacana de acordo com o que você tem? Porque entenda, nós designers, a gente não cria fios. Nós não criamos fios.
como a gente vê muito, né, que as micropigmentadoras fazem. Ela pega o pigmento e cria o fio. Não, a gente tem um trabalho muito mais desafiador. Você concorda? Porque a gente só pode trabalhar com aquilo que a nossa cliente nos proporciona. Nós não criamos nada. A gente pega o que ela já tem e melhora. E deixa ali uma estrutura de design de fato alinhado, harmonioso, que traga ali de fato um desenho bonito, que case muito bem com o rosto da nossa cliente. Então, as principais características dessa sobrancelha, de fato, quando a gente fala que é uma sobrancelha reta, a gente vê que ela é reta mesmo. Então, ela não tem ponto alto definido, ela não tem um ponto final que se sobressai na maioria das vezes. O início, ele não é tão assim, ó, mais para baixo, ele de fato é mais retinho, assim. E é uma sobrancelha naturalmente descendente. O que significa isso? Quando ela traz esse caimento, sabe, mais descido. Então, uma sobrancelha que de fato é já mais descida. Então, você e eu, nós temos que tomar muito cuidado, porque um passo, vamos colocar melhor, um fio tirado de forma errada pode comprometer o resultado final. E eu tô aqui para te falar o que você faz, o que você deve fazer de acordo com a minha experiência e o que não deve fazer. Uma das coisas que você não deve fazer quando você pegar uma sobrancelha reta é não fazer mapeamento. É imprescindível, por mais que você, poxa, tenha um mapeamento com o pé nas costas. Porque sobrancelhas retas, elas são muito pegadinhas. Porque, como eu falei, se um fio faz total diferença, o que vai me nortear? É o meu mapeamento. Se você viu a publicação de hoje, você viu lá que eu faço todo o meu mapeamento na sobrancelha da cliente e eu só tiro o que está fora e eu sigo ali, vida normal. Então, eu levo 15, 20 minutos no design de sobrancelhas. Por quê? Porque eu sigo o mapeamento. Depois que eu mapeei, vida que segue, eu não me preocupo mais com nada. E às vezes a design, ela se perde muitas das vezes assim, mas eu já sei, mas eu não preciso fazer. Eu aconselho que você não cometa esse erro. Porque você deve trabalhar principalmente nesse tipo de sobrancelha na margem de segurança. Se você faz um mapeamento, você só segue ele. Não precisa fazer mais nada. Você só tira fios depois do mapeamento. Literalmente, você só tira os fios. Não precisa fazer mais nada. Só finalizar, entregar o espelho para a cliente. Outra situação que eu vejo muito, mas muito, você não tem noção, é quando a design de sobrancelhas, ela quer fazer um ponto alto aqui embaixo, aqui ó, ela quer entrar muito aqui nesse ponto alto, que é para essa sobrancelha que tá reta, ela ter esse formato mais, sabe, como elas falam, mais levantado ponto alto. Não é assim que a gente cria ponto alto nessas sobrancelhas. Porque imagina, a sobrancelha tá aqui reta, aí você vem, entra aqui, ó, deixa reta, entra aqui. O que vai acontecer? Vai ficar o que a gente vê muito, aqui grosso, aqui fino, e aí quando a design desce, ela arranca o pouco de cauda que aquela sobrancelha tem. Porque sobrancelhas retas, elas não possuem muita cauda. Ela é pegadinha. Eu vou desenhar aqui no papel e se você já pegou uma sobrancelha reta, você vai conseguir lembrar. Na maioria dos casos é assim, pelo menos de acordo com tudo que eu já vi hoje, até hoje. Provavelmente eu verei muito mais coisas, mas é o que costumeiramente a gente consegue visualizar no dia a dia. Sobrancelhas retas são assim. E já falando de cauda, essas sobrancelhas têm uma característica que é a cauda curta. E aí a design de sobrancelha fala o seguinte, poxa, ela é reta, ela não tem um ponto alto definido, ela não tem uma entrada, né, onde eu possa pelo menos só ali dar uma pinçadinha e ali fazer um leve
sabe? Aquele leve cavado embaixo para que fique um pouquinho com a impressão de estar mais levantada, e juntando tudo isso, ela tem uma cauda curta. Quando não, essas sobrancelhas também, elas possuem isso aqui muito afastado. Gente, olha, a sobrancelha reta é assim, é um desafio. Ah, se você tem dificuldade de sobrancelha reta, é natural. É natural, porque de fato é uma sobrancelha bem desafiadora. Então, o que você vai fazer de início? Você vai fazer toda a sua marcação em cima dessa sobrancelha, porque a gente aprende a fazer marcação pelas linhas faciais. Lembra? Né? O ponto central, o ponto alto, aqui passa pela lateral do olho, o ponto final aqui, ó, no último cílio. Então, praticamente, a gente não leva como parâmetro somente a sobrancelha para mapear. Então, isso você já abre o seu entendimento. Não se desespere. Poxa, a sobrancelha está reta. E agora, o que eu vou fazer? Eu não estou vendo o ponto alto. Eu não estou vendo o ponto final. O início ainda está muito, assim, estou com muita dificuldade. O que você vai fazer? Você vai usar o que você aprendeu. Então, você vai usar o rosto da sua cliente como parâmetro. Então, poxa, como que eu marco o centro daquelas sobrancelhas, né? Passa aqui pelo nariz, pela glabela. Poxa, o início aqui, ó, no cantinho. E aí você faz todo o seu mapeamento. Não foca só no que você está vendo de sobrancelhas. Mapeamento é facial também. Não diz respeito só às sobrancelhas. Por que tem designs que se perdem numa sobrancelha reta? Porque elas levam em consideração só a sobrancelha. Poxa vida, e agora? Cadê o ponto alto? Cadê o ponto final? Cadê o início? Está no rosto da sua cliente. Se você não está encontrando na sobrancelha, é o rosto dela que vai te dar todo esse mapeamento. Então já anota. Poxa, eu não vou assim, só focar na sobrancelha da cliente. Eu vou focar assim nessa área onde eu pego tudo para fazer aquele mapeamento da sobrancelha. Porque mapeamento, para você que não sabe, é estrutura facial. Se você fizer esse desenho, tem um desenho que a gente aprende a fazer para mapear? Se você fizer o mesmo em 10 pessoas diferentes, serão 10 sobrancelhas diferentes. Porque a gente mapeia as linhas faciais da nossa cliente. E por isso que quem domina o mapeamento tem um excelente resultado no design. Porque ela não leva só em consideração o que ela está vendo nas redes sociais, o que muitas das vezes está na moda. Não, ela pega ali o que a cliente já tem, lembra? Que é o nosso trabalho, pegar o que a cliente já tem e melhorar para entregar um resultado minimamente excelente. Porque a nossa cliente, ela nos procura para isso, certo? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar um exemplo aqui na folha e você vai entender melhor toda essa introdução que eu dei a partir de agora. Volto a falar para você novamente, nunca leve em consideração só o que você está vendo na sobrancelha. Leve em consideração o rosto da sua cliente que você vai utilizar para fazer o mapeamento. Poxa, eu aprendi que lá o ponto final eu marco no final do olho. Então não vou só levar em consideração que a minha cliente não tem cauda. Eu vou levar em consideração o final do olho da minha cliente, certo? E aí você vai me dar 2 minutos para que eu vire aqui o meu celular. Quando eu virar, a gente vai testar se a imagem tá legal para você, para que a gente comece aqui a fazer o exemplo dessa sobrancelha reta. Eu quero que você saia hoje dessa live com assim, o seu entendimento bem aberto para quando você for atender a sua próxima cliente, que você se deparar com essa estrutura, você não fique insegura, você não fique com medo, que você tenha firmeza no que você vai fazer, e quando você entregar o espelho para sua cliente, você vai estar tão satisfeita quanto ela. Combinado? Então, se até hoje você estava deixando sobrancelhas retas com um buraco aqui embaixo, ou então muito afastado, ou então a cauda muito curta, isso acaba aqui e agora.
Bom, então bora lá. Eu vou fechar aqui a câmera para que eu possa posicionar de uma forma melhor e depois eu abro e a gente confere se está tudo bem, se está tudo ok para você olhar. Bora lá. Aguenta aí. Procurar deixar o caderno assim na lateral, porque aí os comentários não vão ficar em cima do desenho. Maravilha. A unha da design. Ai, meu Deus. Não é rena, é tintura. É a vida. Ó, aí você vai me falar se você me escuta direitinho, se você visualiza aqui aí no seu celular pra gente começar. Ah, tudo ok. Então aí você vai virar o seu celular para ficar melhor de visualizar. Pra gente começar. Então bora lá. Opa! É, a gente precisa salvar os fios, né, Bruna? Verdade. Sempre que você for fazer qualquer tipo de sobrancelha, então imagina que o rosto da sua cliente, ela é uma folha com pauta. Para você que não sabe o que é pauta, são essas linhas aqui. Então imagina, isso aqui vai te ajudar demais na hora que você for atender. Se você está ficando muito ansiosa, muito nervosa, respira fundo antes de atender a sua cliente, solta devagar e começa a visualizar a folha de caderno antes que você comece qualquer coisa. Então aqui eu vou fazer o esboço do que seria uma sobrancelha reta. Uma sobrancelha reta, geralmente, ela não tem nada muito definido. De fato, é uma sobrancelha reta. Olha lá. Eu tô fazendo só a caixinha. Eu acho que ainda tá distante. Eu vou aproximar um pouquinho mais para ficar melhor de visualizar. Deixa eu posicionar aqui de outro jeito, que eu acho que vai ficar melhor para visualizar.
Pronto, estou posicionando de um jeito que fique melhor para que você visualize. Bem de perto, bem próximo. E aí a gente vai conversando aqui nos comentários. Então, esta é uma estrutura de sobrancelha reta. Muitas das vezes você vai pegar assim. Às vezes a cliente ela vem já, mal tem ali fios. Mas naturalmente não é isso que acontece. O que acontece? Ela tem muitos fios ao redor, tanto dentro quanto fora. Por quê? Vamos ser bem sinceros. Deixa eu fazer aqui de novo. Para ficar o mais realista possível. Se a sua cliente, ela chega com uma estrutura dessa aqui, então basicamente a maioria só ia limpar os excessos aqui embaixo, aqui em cima, mas na maioria dos casos a cliente ela não vem quando a sobrancelha tá assim. O que acontece naturalmente? A estrutura reta, aí tem vários fios dentro, obviamente, seria toda a estrutura da sobrancelha, em cima, embaixo. Sobrancelhas retas, na sua grande maioria, ela é grossa. Não são tão grossas, mas elas são grossas. E aí ela vem assim, toda cobertinha. E quando você vai fazer o mapeamento, então imagina que você quer uma sobrancelha mais para a reta. Você percebe que não tem um ponto alto definido. Você vai observar que elas são afastadas aqui, uma da outra. Você vai lembrar. E a cauda, ela é curta, as sobrancelhas retas. Então, se você for observar, olha só, ela faz uma caixinha retangular. Facilmente você vai reconhecer uma estrutura de sobrancelha reta. Nessas situações, levando em consideração o que a gente aprende, você vai pegar ali a estrutura do rosto da sua cliente e fazer todo o seu mapeamento. Então, bora lá fazer esse mapeamento aqui. E aí, às vezes, tem design que fala assim, Nath, mas eu tenho muita dificuldade, porque quando já tem um ponto alto, ali eu sei mais ou menos onde marcar. Poxa, se eu tenho uma cauda que ela é um pouquinho mais longa, ou então um tamanho aceitável, ali eu já consigo ter menos dificuldade na hora de mapear. Mas aqui eu vou te ensinar para que você consiga fazer aqui essa estrutura mais desafiadora, fazer um mapeamento direitinho. Então, o início, a gente vai marcar o início lá na aba do nariz. Mas está passando em cima de fios. Mas faltou fios. Você vai simplesmente confiar no processo. Então, você vai marcar o início na aba do nariz da sua cliente. Levando em consideração que o ponto alto ele não pode ser no meio da sobrancelha, ele precisa ser um pouco mais afastado para a cauda, porque se você fizer o ponto alto no meio, na hora que você criar esse ponto alto, é como se tivesse ficado um circunflexo na sobrancelha da sua cliente. E isso a gente não quer. O que a gente quer? A gente quer que fique um ponto alto, mais definido, bonito, que harmonize com toda a sobrancelha da sua cliente. Então, ao invés da gente marcar no meio, a gente vai passar pela lateral do olho da cliente e vai marcar. Então, vamos imaginar que seria aqui. Deixa eu apagar essa setinha. E a gente vai passar a nossa linha aqui. Certo?
Então, é o que seria na lateral do olho da nossa cliente. Preste atenção que eu não estou levando em nenhum momento em consideração esses fios e essa estrutura. Eu estou seguindo todo o processo do mapeamento. Então, peguei lá no canto do nariz, na lateral do olho, e agora vamos lá para o final. Então, eu pego o último cílio e vou passar uma linha na diagonal. Que aí vai ser onde eu vou finalizar essa sobrancelha. E agora eu vou ligar os pontos. Então, o início com o ponto alto com o ponto final. Então, eu venho aqui, ó, primeiro eu gosto sempre de marcar assim, ó. Você pode pegar uma caneta em gel branca, depois que você passou a linha pigmentada no rosto da sua cliente. Então, para facilitar, pega uma caneta em gel branca e vai só marcando os pontos. O início, o ponto alto e o ponto final. Certo? Só que o ponto alto, olha só, preste atenção, que o ponto alto ele precisa ficar um pouquinho mais acima. Porque se eu fizer esse ponto alto aqui, ó, igual com esse início, a sobrancelha ela vai continuar reta. Então, o que é que eu faço? Poxa, já que tem esse fio aqui, olha, tem um fiozinho bem aqui, eu vou aproveitar ele e vou subir um pouquinho mais. Então, eu já consegui, na minha cabeça, criar esse ponto alto. Porque o ponto alto é como o nome já está dizendo, é o ponto mais alto da sobrancelha. Então, o que é que eu faço? Eu vou ligar esse ponto inicial, poxa, já que aqui tem fios, e às vezes o que é que as designers fazem? Esses fios aqui, presta atenção, você vai se deparar com esses fios aqui da sua cliente, eles bem clarinhos. Se você é aquela pessoa que tira tudo, porque é uma falha, porque tem pouco, olha, você tá pecando nisso aí, você vai aproveitar tudo que você puder. Aqui, geralmente, os fios são bem mais escuros. E aqui eles são bem clarinhos, bem pequenininhos. Mas você não vai ignorar eles, você vai aproveitar todos. Por quê? Quando você limpar essa região aqui, ele vai se sobressair. E é aí que você vai fazer aquele design maravilhoso. Então, eu venho aqui, aqui tem poucos fiozinhos, quase que não dá pra ver. Não importa, eu vou aproveitar, porque quando eu limpar aqui em cima, eles vão ficar mais definidos. E aí vai deixar o meu design muito mais bonito. Então, ó, preste atenção. Ponto alto. Aí agora, vamos lá no ponto final. Que a gente vai ligar do ponto alto até o ponto final. E aí você vai utilizar do mesmo conhecimento que eu acabei de te passar aqui em cima. Às vezes esses fios aqui são bem espaçados, são bem falhadinhos. E o que é que a design faz? Ela pega e ignora. Eu vou ter que tirar. Não, o que é que você faz? Você vem aqui e aproveita tudo aqui de baixo. Primeiro vamos marcar aqui em cima. Aqui tá tudo reto, então eu venho descendo para onde eu marquei. Nath, mas aqui, ó, é aqueles fiozinhos que eu vou ter que tirar porque é falhado, porque é espaçado, não é tão cheio como aqui. Confia no processo, você vai aproveitar tudo que você puder. Então, você não vai tirar nada por enquanto, você não vai pensar assim, não, esses aqui já tá na pálpebra, eu vou ter que tirar. O que que a gente vai fazer aqui para criar uma caudazinha maior? Eu venho aqui, primeiro na parte de cima, e vou descendo até o meu ponto final, certo? Aqui, nada novo, porque aqui já tem fios, eu só vou retirar o excesso. O segredo tá aqui embaixo, porque se ela tem poucos fios aqui, ó, tá vendo onde terminaria essa sobrancelha? Terminaria aqui. Só que aí eu aproveito esses aqui. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui, desço um pouquinho mais para baixo. Deixa eu apagar aqui, ó.
Aqui não vai ter fios e às vezes até tem. Então, eu venho pra cá, eu desço essa linha até o final. Não se preocupe em riscar o rosto da sua cliente, certo? Risca até o final. A maioria pensa que a sobrancelha acabou aqui, mas você que tá aqui comigo, você vai aproveitar isso aqui que tá aqui embaixo. E a gente vai pegar esses fios aqui de baixo para criar mais cauda para a nossa cliente. Então, a parte de cima já foi. Agora, bora lá para a parte de baixo. A gente vai usar do mesmo parâmetro que a gente utilizou em cima. Vamos aproveitar o máximo que der. Ai, Nath, mas aqui tem tão pouquinho fio. É para aproveitar? Aproveita o máximo que você puder. No início, a gente não vai precisar aproveitar tanto, porque as estruturas mais retas, geralmente elas possuem mais fios aqui. Então, você só vai seguir o mapeamento. Poxa, ó, ponto inicial em cima, ponto inicial embaixo. Lembra que a gente aproveitou o máximo de fios aqui em cima. Subi um pouquinho mais essa linha. Então, agora, para que esse ponto alto e essa sobrancelha, ela fique com aquela parte do ponto alto mais levantado, o que é que eu faço? Eu não subi essa daqui também? Então, eu subo aqui, ó, mais um pouquinho de nada. Mas é um pouquinho. Porque o ponto alto, você vai conseguir levantar ele fazendo o quê? Marcando esse início e o ponto alto no meio, na parte de baixo, um pouquinho mais em cima. Observa, ó, que esse pontinho aqui tá mais embaixo e esse aqui tá um pouquinho de nada. Mulher, um pouquinho de nada. Isso é uma sobrancelha curta. Por quê? A maioria se perde aqui. Aí ela pensa o seguinte, eu vou pegar daqui e vou marcar bem aqui, que é para essa sobrancelha ficar bem levantada. Porém, quando ela chega até aqui, ela precisa descer. Aí no que ela desce, olha só, não tem como ela aproveitar esses aqui de baixo, que é o que a gente vai fazer. Porque ela subiu até aqui, aí no que ela vai descer, ó, ela tira até o que não já era para tirar e o que era curta vai ficando mais curta ainda. Confia, parece que vai dar tudo errado, mas no final vai dar certo. Então, nessas situações de sobrancelha reta, você vai marcar aqui no início e o ponto alto aqui na parte de baixo, você vai subir um pouquinho. Um pouquinho. Aí eu venho aqui, ó. Um pouquinho. Depois disso, eu vou lá e continuo. Lembra daquela linha que a gente fez? Riscando o rosto da nossa cliente até onde podia. E depois você vem com o seu palitinho de laranjeira, limpando todo o seu mapeamento. Se você conseguir aproveitar um fio aqui, 2 fios aqui, 3 fios aqui, você já consegue criar uma cauda maior. Você tira essa parte de cima e deixa esses aqui, que muitas designers elas retiram, sabe? Pensando assim, é só da pálpebra móvel, eu vou retirar. Vocês não têm noção o quanto de cauda eu consigo recriar aproveitando esses fios aqui de baixo, que a maioria das colegas retiram. Então, bora lá. Depois que a gente marcou tudo, aí imagina a situação. Eu venho aqui com palitinho de laranjeira e vou só afinando essas linhas. E aqui eu vou fazer com a borracha para que você visualize. Depois que eu te limpei, imagina a situação. Então agora imagina que a minha borracha é a minha pinça. Então eu vou só retirar os fios, seguindo todo o mapeamento que eu fiz. Eu só sigo o processo, acompanho tudo que eu fiz. Cima também, vamos lá, pinçar. Do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui, você faz lá na sua cliente.
Ai, Nath, você vai tirar esse tanto de fio aqui? Vou. Já tirei. Limpo aqui na frente. Olha só. Aí, até aqui, ó, é onde tinha fios. Lembra? Aqui foi só a linha que a gente passou. Então, o que é que a gente faz? A gente vai apagar. Final. Olha aí a mágica acontecendo. Então, imagina, vamos imaginar que eu tô fazendo essa sobrancelha com cera. E aí eu já tirei aqui com cera e agora eu vou finalizar só com pinça. O que foi que você percebeu aqui agora? A sobrancelha que era para terminar aqui, ela já terminou aqui mais embaixo. Aqui, imagina que foi fios que ficou. Então eu venho com a pinça e retiro esses fios aqui. Outra coisa, aqui ainda ficou muito grosso, muito grossa essa cauda. Então, eu venho com a minha pinça só acertando. Só acertando. E aqui é detalhes. Você pega a sua escovinha, penteia os fiozinhos para baixo. Se quiser acender mais um mapeamento, acende. E olha só, aquela sobrancelha que era reta, olha como ela ficou. Olha a diferença. Aqui, ó, ainda preciso tirar esses fiozinhos, que é o que a gente chama. Ficou uma barriguinha, um buchinho. Então, você vem, tira 2 ou 3 fiozinhos aqui. Nath, é possível que eu vá fazer a sobrancelha da minha cliente e fique assim? Não só é possível, como eu faço isso aqui no meu estúdio quase todo santo dia. E aí você vai só acertando. Claro que se a sua cliente ela tiver mais fios para cá, você pode aproveitar. Você vai tirar dessa parte aqui e você vai usar o seu mapeamento para aproveitar esses aqui de baixo. Então eu poderia ter descido aqui e deixado maior essa cauda, mas aqui no nosso exemplo não era o caso. Mas você viu que a sobrancelha era para ter terminado aqui. E você, como designer de sobrancelhas, você sabe que um fio 2 que a gente aproveita aqui faz total diferença. Porque são 2, 3 fios que fazem com que essa cauda ela fique um pouquinho mais longa, um pouquinho mais comprida. E aí, usando da situação aqui no ponto alto, se você perceber que consegue tirar um pouquinho mais, você pode subir aos poucos. Mas nessa sobrancelha você tem que ir com muita calma, muito cuidado. É só se der e se for pouco. Porque nessa estrutura aqui, a gente tem que ter muito cuidado com relação ao final. Não só essa, mas como todas. Porque tudo que a gente vai mexer aqui, a gente compromete na cauda. Porque se eu subo, no que eu desço, eu já vou precisar tirar, se fosse o caso, aqueles que eu aproveitei. Então, sempre preste atenção, tudo que você for subir aqui no ponto alto, lembra que você tem que descer. O ponto alto, ele vai impactar na cauda. Então, por isso que muitas designers deixam essas sobrancelhas retas mais curtas. Porque ela foca tanto em deixar a sobrancelha mais levantada, entrando no ponto alto, que aí quando ela sobe, que ela precisa descer, ela arranca a cauda todinha. Então, por isso que eu falo, poxa, dá para subir antes de tirar o fio. Se for preciso, marca de novo, mas faz completo, para você observar se você não vai tirar essa cauda aqui.
Porque essa estrutura de sobrancelha, na maioria dos casos, ela tem o final muito curtinho. Tem uma cliente que a sobrancelha é assim, ela não quer afinar. E aí, é Estúdio Saniele Ferreira. Nesse caso, Sani, o que você vai fazer? Se ela não quer afinar, você pode só simplesmente fazer aqui, ó, do ponto inicial até o ponto alto, subindo um pouquinho de nada. Só para cavar um pouquinho mais essa parte aqui. Isso se ela quiser, porque tem clientes que gostam dessa estrutura também e tá tudo bem. Mas na maioria dos casos, a sobrancelha reta, quando a cliente ela tem uma sobrancelha mais reta, ela quer levantar um pouquinho mais, então pode ir com cuidado. A cauda pode ficar mais baixa do que o início? Pode. Não é o ideal, porque o ideal é o seguinte, esse início com a cauda ficar na mesma linha. Então, o meu início, ele tem que ficar na mesma altura da cauda. Porém, essas clientes, elas têm pouca cauda, como é retinho, traz essa estrutura, né, mais de cauda curta. Então, eu sempre gosto de aproveitar essa parte de baixo, mesmo que a cauda fique um pouquinho mais para baixo, porque fica mais bonito. Não muito, até porque essas sobrancelhas elas nunca têm muitos fios aqui para aproveitar. Mas se você conseguir deixar pelo menos assim uma boa quantidade de fios, mesmo que seja pouca, não precisa nem ser muita, poucas, mesmo que fique um pouquinho mais para baixo do início, você vai ver que vai ficar muito mais harmonioso, porque ela não tem muita estrutura de sobrancelha, assim, tudo que a gente aproveita no resultado final fica melhor do que a estrutura já reta. Já falei que a próxima vez vou mexer. Muito bem, ela vai gostar, vai aos poucos que ela vai gostar. A Johanna não fica com o olhar cansado? Não, Johanna, não fica, certo? É como eu falei, na realidade, quando você vê uma sobrancelha dessa, é poucos fios. Então, ela fica com o olhar cansado quando fica muito para baixo. Uma diferença muito grande. Então, do início para a cauda. E eu tenho clientes, por incrível que pareça, Johanna, que elas gostam. Quando a sobrancelha, o início é aqui e ela deixa praticamente igual com o olho. E aí é uma questão de gosto. Mas nessa estrutura aqui, eu gosto de aproveitar o máximo que eu posso, mesmo que o início fique um pouquinho mais levantado. Você vai perceber que não fica muito, porque elas não têm muita sobrancelha no final, entendeu? Mas faz. No resultado final, você como profissional, você vai ter aquele feeling, poxa, eu não gostei, que eu acho que pra mim ficou o olhar mais caidinho. Por experiência própria, nessas sobrancelhas aqui, dificilmente fica, porque é muito pouco que a gente consegue aproveitar, tá bom? E aí uma sobrancelha que ela estava reta, deixa eu ver se eu tô aqui. Ela consegue ficar numa estrutura um pouquinho mais levantadinha. Então, numa sobrancelha reta, pega aqui, ó, esse ponto alto e deixa esse início mais baixo. Se tiver muitos fios aqui, aí você já sabe, poxa, eu não posso mexer tanto nessa sobrancelha, porque vai ter clientes que não vai dar para mexer muito aqui embaixo. E aqui é outra situação. Se você não tiver sobrancelha para mexer embaixo, deixa eu fazer aqui reta. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Vou colocar aqui. Vou fazer aqui outro desenho, porque vai ter essa situação também. Deixa eu mudar aqui a folha que vai ficar melhor.
Sou iniciante, estou demorando um pouco no design à mão livre. Olha, faz no mapeamento que eu acho mais rápido, porque o mapeamento ele já te entrega tudo que você precisa tirar. E aí você não precisa ficar imaginando, poxa, o que é que eu tiro, o que é que eu não tiro, certo? Começa fazendo o mapeamento completo. Aí depois, se você quiser continuar na mão livre, o que é que você faz? Você faz só uma parte do mapeamento com a linha. E aí deixa só, por exemplo, a parte de baixo para fazer na mão livre, até você pegar mais agilidade. E depois você pode fazer completamente, você vai ver que você vai ficar mais ágil. Então bora lá. Aqui é outra situação que eu estava falando. Às vezes você não vai conseguir tirar muito. Deixa eu fazer aqui mais retinho. Na parte de baixo. Vamos imaginar a situação que já está aqui no limite. É um pouquinho de nada. Então ela está bem reta. Nesse caso, o que é que eu faço? Vamos lá. Ponto inicial, ponto alto, ponto final. Eu vou aqui no meu ponto alto, aproveito tudo que eu posso. E na cauda também. Aproveitei tudo. Já aqui no início, o que é que eu vou fazer? Eu vou descer um pouquinho mais. E aí, quando eu vier com a minha cera, ou de pinça, ou de linha, olha só, praticamente eu não mexi na sobrancelha. Eu só tirei um pouquinho mais desse início, descendo mais. É outra situação que você vai se deparar. Então, se a sobrancelha... Ai, tá cortando um pouquinho, né? Vou fazer de novo. A sobrancelha tá reta aqui. A sobrancelha tá reta. Então aqui, ó, ponto inicial, ponto alto, ponto final. Uma das alternativas é você vir aqui, ó, no ponto alto, aproveitar o máximo que você puder e descer um pouquinho mais esse início. É um pouquinho. Então, venho aqui. Só detalhe do detalhe. Tá vendo? Ó, que eu passo o lápis aqui, até mal dá pra ver o que é que eu vou tirar. De tão pouquinho que é. Mas esse pouquinho é o que faz a diferença. Olha só. Imagina que essa borracha aqui é a pinça. Certo. E aqui agora o que é que a gente vai melhorar? A parte de baixo. Então eu vou entrar um pouquinho de nada. Do mesmo jeito. Aqui, ó. Praticamente no início, eu mal tiro. Aí eu venho tirando o mínimo que eu posso. Aí vou aqui, ó, praticamente aqui eu não tirei quase nada.
que uma sobrancelha que antes era totalmente reta, ela já consegue ter um formato mais harmonioso. Aqui, Nath, mas aqui não tem fios. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você não vai estar inventando fios. Só pode trabalhar com aquilo que você já tem. Mas imagine a situação. A cliente, ela já não tem cauda. A sobrancelha é reta. Jesus, que sobrancelha é essa que vai ficar? Então, o que a gente faz? A gente melhora. Melhora essa sobrancelha. Olha como fica mais harmoniosa. E aqui nesse exemplo, ela não tem final. E aí, muitos designers ficam se martirizando. Ai, meu Deus, porque ela não tem cauda? Porque ficou isso, ficou aquilo. A gente precisa levar em consideração... que a gente só pode trabalhar onde tem fios. Entende? E aí, a Bruna tá perguntando, assim você afinou também. Entendi, exatamente, Bruna. A gente sempre vai ter que tirar um pouquinho. Aqui no desenho parece que é muita coisa, mas na realidade é pouca coisa. Então, não é afinar, na verdade. A gente vai ajustar. Apertar parafusos. Então, eu tiro um pouquinho aqui da frente. Lembra que aqui estava retinho? Então, se eu tiro, automaticamente eu deixo um pouco mais fino. Mas para fazer a definição do design, tem que retirar o fio. Então, aqui praticamente seria só alguns fios. No desenho parece muita coisa, mas não é. Na realidade é pouca coisa. Aqui também, olha só essa linha, ela estava bem aqui. Olha só, um pouquinho de nada, é só um pouquinho mesmo, mas que já faz toda a diferença. Mas nessas sobrancelhas a gente de fato não pode mexer muito, mas tem que tirar. Um pouquinho, mas é necessário tirar, para tirar esse aspecto mais reto. Aí... mas é a questão do início, ser menos que o ponto alto. Na verdade, a sobrancelha, quando ela é reta, ela é toda reta assim, é um quadrado. É um quadrado. Então, o início, o que vai acontecer? Não é que ele vai ficar menos do que o ponto alto. Você simplesmente vai descer aqui, tá vendo? Aqui eu desci. Não tirei aqui em cima, mas por que não vai ficar mais fino do que? Porque eu vou precisar tirar aqui embaixo. Então, aqui vai ficar um tamanho parecido com esse, que pode ser igual, ou esse aqui pode ser 1 milímetro a 2 menor. Mas ele sempre tem que ficar mais alto do que o início, porque senão ela vai continuar reta. Então, eu tiro um pouquinho de cima e tiro um pouquinho de baixo. Então, praticamente vai ficar a mesma espessura, porém, aqui mais para cima e aqui mais para baixo. Então, fica assim. Aqui, como se eu fizesse isso e só... Mas é a mesma distância. Entendi, ficava preocupada em mexer nos fios da frente, já que tem que respeitar a estrutura da sobrancelha e aproveitar o máximo possível. Quando a gente fala em aproveitar o máximo possível, a gente utiliza tudo a nosso favor, entende? Então, você sempre vai pensar, de fato, o que vai ficar e o que vai sair. Mas se esse fio ele vai sair para trazer um design mais definido, então é viável você retirar. Entende? Mas não tem problema não de mexer na frente, não. É porque assim, às vezes você vê aqui no desenho e acha, meu Deus, vou tirar metade da sobrancelha. Mas no real oficial é pouquíssimos, poucos. Aí outra pergunta aqui que é bem interessante, e a respeito de qual pelo tirar e deixar? Pois tem pelo que está fora do design e quando tiramos, criamos uma falha.
Então, o que está fora vai sair todo mundo. Depois que você fizer o mapeamento, você fechou o martelo, bateu o martelo. Então, só sai o que está fora. O que está fora. O que está dentro não sai ninguém. Se você respeitar o mapeamento e você dominar o mapeamento, não se preocupe. Parece que vai dar errado, mas não vai dar. É só você de fato tirar o que está fora. Agora, realmente, se você fizer o mapeamento e tirar o que está dentro, vamos supor, passei a cera e não prestei muita atenção, entrou um pouquinho mais, aí vai causar uma falha. Realmente vai. Fui com a pinça, não prestei muita atenção, tirei um aqui a mais, vai ficar uma falha. Mas se você se atentar em tirar só o que está fora do desenho, não se preocupe. Se você dominar o mapeamento, marcar bem direitinho, não vai dar erro. Pode parecer que vai, mas não vai. Tudo que norteia um bom design é o mapeamento. É o coração do nosso procedimento, é o mapeamento. Por isso que eu não gosto de fazer os procedimentos na mão livre como um todo, principalmente em estruturas mais desafiadoras. Isso é a minha maneira de trabalhar. Então, antes de abrir a live, eu estava no atendimento com uma adolescente, eu acho que ela não tem nem 15 anos. No primeiro dia que ela veio, então ela estava com a sobrancelha desse jeito, mais retinha. Por quê? Ela tinha fios? Tinha. Só que a pessoa entrou demais aqui para fazer um olhar mais levantado. Ela entrou demais. Porém, no que ela subiu demais, no que ela desceu, ela tirou boa parte da cauda da adolescente. E aí estava bem falhadinha aqui embaixo. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz todo o mapeamento, saiu só o que estava fora do mapeamento. Mas ficou falha? Ficou porque já tinha. Então, se você visse aquele mapeamento, você ia ver que ia estar faltando fios aqui, ia estar faltando fios aqui, ia estar faltando aqui, aqui. Mas o que é que eu fiz? Eu segui o barco. Fiz o mapeamento e segui. E quando foi agora, no nosso segundo encontro, que foi hoje, o que foi que aconteceu? Eu segui o mapeamento, então eu não tentei ajeitar. Então o fio que estava faltando aqui cresceu, aqui cresceu, aqui cresceu e aqui cresceu. Nath, mas na primeira vez ficou o buraco aqui e fios aqui? Ficou. E eu chamei a mãe dela e eu falei assim, olha, não adianta eu tentar ajeitar essa falha aqui. Porque se eu for tentar ajeitar, olha o tanto de fio que vai sair. Então eu prefiro deixar esse espaço e esses fios que já nasceram, para quando for no próximo atendimento, eles já está preenchido. E foi o que aconteceu. Então sempre leve em consideração, nunca esqueça disso. Você só pode trabalhar com o que você tem, o que a cliente te entrega. Não tenha medo de falar para a cliente o seguinte, olha, tá vendo aqui, ó, tem uma falta aqui, mas eu não vou tirar esses fios aqui para deixar tudo alinhadinho, não. Eu vou deixar essa parte aqui sem fios e vou aproveitar esses aqui, porque na próxima vez esse fio já vai ter crescido e vai fechar tudo aqui, vai ficar bonito. Pronto. É isso que a gente fala para cliente. Até para ela ter a noção de que uma boa profissional, ela não fica afinando sobrancelha, ajeitando falha, a fim de deixar ali um design definido do logo de cara, porque ela já tem falhas e não foi você que causou. E aí, paciência. Então, tem que passar por esse processo, certo? Aqui eu vou voltar para mim. Eu faço a marcação com a linha e sigo com a caneta. Perfeito, é isso mesmo. Faz com a linha e segue com a caneta. Maravilhoso, é isso mesmo. Faz com a caneta em gênero. Mas aí vocês não devem se preocupar de estar demorando. Não se preocupe em, eu estou demorando,
Ai, fulano faz mais rápido. O foco da gente sempre é o resultado final. Não foca no tempo, foca no resultado final. Deixa eu mudar aqui pra mim, pra gente conversar aqui no final. E aqui. Deixa eu afastar que essa tá muito em cima de mim. E aí, fechou? Deixa eu ver se alguém tem mais alguma dúvida aqui. Ó, eu tenho uma aula gravada de mapeamento, que é gratuito, você não vai pagar nada para assistir. O que você vai fazer? Você pode ir nas últimas publicações e digitar e comentar marcação, que você vai ter acesso a essa aula gratuita, você não vai pagar nada. Eu vou te ensinar o mapeamento passo a passo. E aqui logo abaixo, quando eu publicar também, se você está vendo no gravado, você pode comentar aqui abaixo marcação, que você vai receber no seu direct o link para que você assista essa aula gratuita do mapeamento passo a passo. Então você vai lá, você vai sentar, você vai aprender tudo direitinho, tá bom? Só aprendi com o lápis dermatográfico, a mão livre, não aprendi com a linha. Com a linha eu acho até mais fácil, porque na linha a gente consegue utilizar, deixa eu ver quem foi a Johanna. A gente consegue, Johanna, usar a face da nossa cliente. Com a mão livre, a gente só acompanha o mapeamento com os fios da sobrancelha. Então, pela minha experiência, pelo que eu vejo no dia a dia, só um minuto. Que eu vejo que quando na mão livre, a gente fica muito preso só aqueles fios da sobrancelha. Mas quando a gente utiliza a linha, então eu começo a usar o rosto da minha cliente. A percepção fica muito melhor. A gente já consegue, vai na minha última publicação, no meu último Reels, e você vai visualizar exatamente o que aconteceu com a sobrancelha da cliente. Eu estava vendo o vídeo, eu acho bem interessante, eu também assisto os meus vídeos, e eu vejo assim, gente do céu, parece que vai dar tudo errado. Observe, eu aproximo lá e você vê nitidamente isso que eu acabei de falar. Eu faço o mapeamento e fica um buraco lá no mapeamento. Fica lá o buraco, mas no final dá tudo certo. Então, depois, Johanna, você vê os vídeos que eu estou fazendo lá com linha. Tem alguns vídeos que eu mostro na linha, e você, como você já faz na mão livre, você vai conseguir aprender, não se preocupa. E aí, para vocês também assistirem o vídeo da aula da marcação gratuita, você pode ir também no link que está lá na bio. Eu tinha até esquecido, tem um link lá na bio que você vai ter acesso também diretamente a essa aula. Ou você comenta para receber no seu direct, ou vai direto lá na bio e acessa essa aula, tá bom? Sempre eu tenho dificuldade de deixar as duas iguais. Olha, essa questão de deixar as duas iguais. Então, bora lá. Tem um lado nosso e na nossa cliente que é chamado nosso lado ativo. É o lado onde é mais alto. Provavelmente vocês já escutaram que o nosso rosto, ele não é simétrico, ele é assimétrico, porque ele é diferente. Um lado é diferente do outro. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode deixar o mais parecido possível. Vai haver situações que elas são mais desafiadoras. Então, tem clientes que é uma questão de musculatura. E aí só se resolve com botox ou então com uma intervenção cirúrgica, certo? Mas aí a nossa cliente, ela não vai querer fazer ou um botox ou uma intervenção cirúrgica por causa de uma sobrancelha. Ela faz um botox por quê? Porque ela quer tirar as linhas de expressão,
ela faz uma intervenção cirúrgica também por essas questões, vai colocar lá um fio de sustentação, vai, enfim, fazer outras coisas tantas que não é por conta da sobrancelha. E aí cabe a gente a equilibrar. Nesses casos mais desafiadores, que é uma questão de estrutura muscular, então imagina que a pessoa ela tem, né, uma estrutura mais assim, você vai focar aqui nesse início, você vai tentar equilibrar o máximo possível esse início, deixar igualzinho, ó, esse início aqui, ó, aqui e aqui. Nath, e aqui? Não tem muito o que fazer, porque imagina a situação, deixa eu aproximar aqui. Ui, aproximei demais. Ó, imagina a situação, tá aqui, certo? Tá aqui. Então, eu vou tentar levar a minha linha para equilibrar um pouco mais, para deixar essas pontinhas iguais. Aqui e aqui, aqui e aqui. Aqui, eu não vou poder tirar muito, porque se eu passar uma linha aqui, ó, para deixar igual, olha o tanto de sobrancelha que vai arrancar. Então, nessas situações que é mais desafiador e né, sobrancelhas muito diferentes, acalma seu coração, não tem muito o que fazer. Vai ter situações que não vai dar muito o que fazer. Então, você equilibra só aqui na frente, aqui, ó. Que aí, quando a pessoa olhar, a pessoa que está olhando o seu cliente e a sua cliente olhar, ela olha primeiro aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, visualmente, essa sobrancelha, ela vai parecer mais igual, uma com a outra. Ai, Nath, mas não é o caso. Não é uma sobrancelha tão assim. Então, o que você vai fazer? Você vai usar o mapeamento com linha. Que aí você marca aqui o meio, marca o ponto alto, marca o final, um lado. E aí você vai espelhar o outro lado. Espelhar, lembra da matemática? A gente vai fazer o mais igualzinho possível. Então, eu venho com a linha aqui desse ponto alto e pego a minha linha e ó, ponto alto tem que ficar nessa altura. Aqui o ponto final, eu venho aqui, ó, posso fazer isso, ó, igual, entende? Imagina que isso aqui é minha linha. Então, eu amarrei a linha aqui. Então, eu venho aqui, ó, marquei. Aqui, ó, o ponto alto, marquei. O ponto final, venho aqui. Ponto final. E depois eu só venho ligando os pontos, certo? Então, imagina, pega aqui a linha, marco o meio. Aí eu venho aqui, ó, vai ficar tudo igualzinho. Início. Aí, ó, ponto alto. Ponto final, venho aqui, ponto final. Certo? Mas assiste a aula gratuita, que aí você vai entender melhor no mapeamento. Certo? E por hoje a gente finaliza o nosso ao vivo de hoje. Eu espero ter passado um pouco mais de conhecimento para você, que você tenha aberto o seu entendimento, que de alguma forma você tenha ficado assim, sabe, mais atenta aos detalhes. E sempre quando a sua cliente ela sentar na sua cadeira, na sua maca, não se desespera. Ai, deixa eu pegar aqui a linha, deixa eu ir logo higienizar. Calma, relaxa, analisa essa sobrancelha, vê o que você pode fazer, vai fazendo um mapeamento com calma. Mesmo que você faz na mão livre, ou você faz como eu costumo fazer com a linha, faz com calma, faz pensando. Você pode conversar com a sua cliente, converse, mas se você costuma ficar muito nervosa durante o atendimento, muito ansiosa, eu te aconselho na hora do mapeamento você dar uma segurada, você ser mais ativa no que você está fazendo, para que você tenha uma percepção melhor. Depois que você marcou tudo, toca o barco. Parece que vai dar tudo errado, mas não vai. Confia no processo do mapeamento. O mapeamento bem feito, ele entrega um resultado excelente.
Você não consegue fazer uma micropigmentação bonita sem um bom mapeamento. Você não consegue fazer uma boa rena sem um mapeamento. Ai, mas é a rena da blogueira. Ai, mas é porque essa rena vale R$70. Mas é porque a cor é uma cor quente, é uma cor fria, é uma cor isso, é uma cor aquilo. Sem o mapeamento é muito difícil. É impossível, eu diria para você. Micropigmentação, rena, tintura, tudo que envolve sobrancelhas sem um bom mapeamento, o resultado não fica legal. A cor da rena pode estar maravilhosa, ó. Mas se o desenho que partiu do mapeamento não estiver bom, de nada adianta. A micropigmentação fio a fio pode ter aquele fio perfeito, lindo, bem fininho, que de fato é bem realista. Mas se o desenho do mapeamento não tiver legal, não tem fio realista no mundo que salve essa sobrancelha. Ai, mas é a tintura, eu gosto de usar a tintura Reflectocil, que é uma das mais caras do mercado, que ela é muito boa, que ela é importada, é isso, aquilo outro. Se o mapeamento não estiver legal, vai tudo por água abaixo. Então foca no mapeamento que você vai entregar resultados acima da média, tá bom? De nada, eu que agradeço a sua audiência e a gente se vê no nosso próximo ao vivo. Não se preocupem, ative as notificações aqui do Instagram, porque aí quando eu entrar ao vivo, o Insta te avisa que a gente está tendo conteúdo por aqui para você acompanhar. E no dia a dia interaja lá com as publicações, fique à vontade para perguntar, tirar as suas dúvidas. Aqui é um ambiente para a gente de fato interagir, trocar experiências, porque eu quero que de fato você, assim como eu, viva de sobrancelhas. Não fique apenas com o plano B, é possível sim você viver de sobrancelhas, não se desespere com a concorrência, com o mercado, não fique se comparando, viva todo o processo que você precisa viver, mas confia, é possível sim. Eu agora, inclusive, hoje eu estou atendendo em outro bairro, eu atendo em 2 bairros. Engraçado que cliente, ele segue uma linha de raciocínio que ele é igual em todo lugar. Se você consegue dominar o seu mapeamento, você vai para qualquer lugar e você consegue monetizar o seu conhecimento. É impressionante. Eu lembro que eu atendi uma cliente e tem pessoas que elas falam um pouco mais, elas entregam um pouco mais do que a gente precisa para ter o feeling do nosso cliente. E eu aconselho você a escutar mais a sua cliente. E ela falou, e ela trouxe outras tantas clientes. E eu sou nova lá nesse bairro, nunca tinha trabalhado nesse bairro. E ela falou assim: Nath, aonde você for, eu te acompanho agora. Ela me conhece de fevereiro, nós ainda estamos em maio. Então eu tive dois atendimentos com ela, 3 no máximo. E ela falou assim: porque eu ainda não tinha encontrado uma pessoa que conseguisse fazer o que você fez na minha sobrancelha. Então quando eu peguei a primeira vez, a sobrancelha dela reta, do mesmo jeito que eu mostrei aqui hoje para vocês, super falhada, super falhada, você não tem noção. E ali eu fiz todo o mapeamento, entreguei a estrutura com aquilo que eu tinha ao meu dispor. O que foi que fez a diferença? Foi o resultado final? Não, naquele momento não, vou ser bem sincera. Porque ficou faltando muita coisa daquela sobrancelha, ficou faltando fios. Então eu fiz toda a marcação, todo o mapeamento e ficou faltando muito fio. Mas o que foi que ficou, o que fez diferença? Eu pegar o espelho e explicar para ela: olha, isso aqui é um processo. Tá vendo que eu fiz todo esse desenho? Porque a nossa cliente, ela não sabe o que é mapeamento. Tipo, você que é profissional, você sabe o que é mapeamento, você sabe o que é marcação. Se eu abrir aqui se você for lá na aula gratuita e assistir, você vai entender tudo. Mas a nossa cliente, ela não entende. E ali eu falei para ela que era um processo. Então explica para a sua cliente que é um processo e que muitas das vezes no nosso primeiro atendimento a gente vai ajeitar aquilo que a nossa colega que não domina o mapeamento, ela fez na sobrancelha da nossa cliente.
Então, de início, vai ficar buraco, e não porque você fez, mas é porque não tem fio ali para tapar aquele buraco. E isso que faz muita diferença. É assim que você vai fidelizar, é assim que você vai conquistar muitos clientes. Através dessa cliente, você vai conseguir outras tantas mais, que foi o que aconteceu comigo lá nesse novo bairro. Entende? Então, qual que é a sua prioridade agora? Nath, é fazer rápido? É ter agilidade? É fazer na mão livre? É dominar a renda? É comprar uma marca X, Y, Z de tal aparelho, de tal produto, de tal material? Não. A sua prioridade é dominar o mapeamento, tá bom? Então eu te vejo no nosso próximo ao vivo. Fica com Jesus. Se ficou alguma dúvida, se você quiser deixar um feedback quando eu publicar aqui, deixe um comentário lá quando eu publicar. E aí você vai receber, tá bom, Johanna? A Johanna comentou aqui, mapeamento. Johanna, quando eu publicar lá, aí você comenta abaixo, tá bom? Porque agora no ao vivo eu não vou conseguir te mandar o link, só no gravado. Então, assim que eu publicar, que a publicação ficar lá, aí você vai lá nos comentários e publica mapeamento, tá bom? Beijo, tchau, tchau, até a próxima.